Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais uma edição do Promessa Notícias. Meu nome é Gustavo, a graça e a paz. Nós estamos começando mais uma edição do Promessa Notícias e você já sabe. Esse é o nosso momento de atualização, de informação sobre tudo o que está acontecendo na Promessa no Brasil e no mundo. Você está pronto? Nós já voltamos. A editora Promessa relançou o livro oficial com as doutrinas bíblicas professadas pela Igreja da Promessa, intitulado O Doutrinal, Nossa Crença Ponto a Ponto, na primeira semana de abril de 2023. Após 11 anos desde a última edição, a nova versão traz apenas atualizações em estudos aprovados pela Câmara Teológica durante reuniões realizadas em 2013 até a reunião com esse fim. O pastor Eleilton Freitas, vice-presidente da Convenção Geral, diretor da editora Promessa e membro da Câmara Teológica, informou: não tivemos nenhum estudo novo, somente atualizações. Entrou, por exemplo, o nosso entendimento bíblico sobre a doutrina da eleição. Foram feitos ajustes pontuais por conta das aprovações da Câmara Teológica desde a última edição de 2012. Como mencionado, permanecem os 31 estudos com as novas atualizações em alguns pontos e a publicação chega à sua 11ª edição disponível em 2 formatos de livro, o modelo em espiral, como se fosse um caderno, e o modelo brochura. Ambos os produtos estão disponíveis com descontos especiais no site da editora Promessa. Saiba mais sobre a nova edição de O Doutrinal em nosso site promessistas.org. E agora, a Câmara Municipal de Aracaju, em Sergipe, realizou uma sessão especial em homenagem aos 91 anos da Igreja da Promessa. A solenidade ocorreu na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, no plenário Abraão Crispim, por proposição do vereador pastor Diego. Além dos vereadores, estiveram presentes na mesa de honra a diretoria regional da Convenção CEAL, composta pelo pastor Fábio Bispo, superintendente regional, Ismael Bentes Pinheiro, vice-superintendente, o pastor Alisson Silva do Nascimento, secretário regional, Denilson Ferreira dos Santos, diretor financeiro regional, e a parlamentar vereadora Emília Correia. O pastor Fábio, superintendente regional, cumprimentou a todos em sua saudação e ressaltou as características da igreja, afirmando: promessista, povo forte, povo alegre, revestido de poder. Ele pregou a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8, e destacou a missão da Igreja da Promessa. Vamos acompanhar o trecho. Promessista, povo forte, povo alegre, revestido de poder. Eu quero cumprimentar todos nesta manhã solene, aqui na capital do nosso estado. Temos a honra de poder sermos recebidos aqui na casa em que legisla, muitas leis para o povo aracajuano, e eu fico feliz em saber que o pastor Diego, tendo essa iniciativa, que é brilhante, vereadora Emília, porque Deus permite que ele seja adorado em todos os lugares, em todos os ambientes. Então, o motivo de estarmos aqui, não tenham dúvida de que vocês ficarão com a bênção do Senhor, porque a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja, como já falou o pastor Ismael, uma igreja vindo a ser essa igreja proclamadora através do Espírito Santo. Então é um povo de fato alegre com o Senhor Jesus, e nós ficamos muito felizes e queremos saudar aqui justamente aos nossos queridos amados aqui presentes, nosso vice-superintendente, pastor Ismael, nosso secretário, pastor Alisson, também o nosso diretor financeiro, pastor Denilson, e também saudar aqui
a todos os vereadores presentes aqui. Vereador, um dia especial, um dia de adorar a essa instituição que tanto tem salvado vidas aqui em todo o Brasil. Bom dia. Verdade, hoje é uma sessão especial, uma sessão de reconhecimento. Esse parlamento, ele reconhece o trabalho da Igreja Adventista da Promessa, o seu papel no Brasil, o seu papel em Sergipe, um trabalho espalhado em cada município do nosso estado, alcançando vidas, famílias e ajudando na transformação do ser humano. Então é a forma do Parlamento Municipal de Aracaju reconhecer e parabenizar a Igreja Adventista da Promessa pelos seus 91 anos. É uma instituição que tem salvado vidas em todo o país e aqui em Sergipe também. Esse reconhecimento nada mais do que necessário, mas nada mais do que justo. Exato. A Igreja Evangélica, ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela consegue chegar aonde o Estado não chega. Então ela leva a palavra de amor, de conforto, de restauração, de transformação. E o nosso papel aqui é reconhecer e valorizar o trabalho que a Igreja Adventista tem realizado em nosso estado, nosso município e nosso país. E a Câmara abrindo as portas da Casa do Povo Aracajuano, hoje o plenário lotado, com várias pessoas que vieram comemorar essa data tão especial. Isso, nós temos aqui pastores, nós temos aqui Ministério de Louvor, nós temos irmãos que fazem parte da igreja e vieram celebrar conosco essa sessão especial, sessão que reconhece a importância da Igreja Adventista da Promessa em nosso país. Vereador, muito obrigado pelas informações, um excelente dia. Muito obrigado, nos acompanhe, participe de cada passo, cada momento que a gente vai ter aqui na sessão. Toda a solenidade na íntegra você pode assistir em nosso site promessistas.org. E agora chegou a hora de nós olharmos as notícias do Brasil e do mundo com o nosso quadro Giro de Notícias. Vamos iniciar o nosso giro de notícias no Nordeste, porque 4 vidas foram salvas no Ceará. 4 pessoas, uma mulher adulta, 3 adolescentes, sendo 2 homens e uma mulher, foram batizadas pela Igreja da Promessa de Itapipoca da Convenção Ceará. Com esse batismo, que ocorreu no dia 21 de janeiro, já são 12 vidas que confessaram publicamente a Jesus Cristo em 1 ano e 8 meses de plantação da comunidade. Continue orando. Agora nós vamos para o Mato Grosso, porque temos novas vidas em Cristo por lá. As 3 novas almas que desceram as águas são da Igreja da Promessa do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, Mato Grosso, na Convenção Mato Grossense. A celebração de renascimento foi realizada na Chácara do Cleiton, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, no sábado, dia 1º de abril. A ordenança deixada por Cristo foi oficializada pelo pastor Gediel Camargo, responsável pelo campo. Ele disse: "E no dia 2 tivemos a ceia do Senhor. Foram momentos especiais que o Senhor nos deu e não temos palavras para expressar a alegria e a satisfação de levar uma pessoa ao batismo. A nossa gratidão a Deus por nos escolher para a obra tão grandiosa", declarou o pastor. Agora nós vamos para a Convenção Noroeste Paulista, porque Deus nos concedeu outras 3 vidas para a Igreja de Jesus. A Igreja da Promessa em Araçatuba, São Paulo, da Convenção Noroeste Paulista, vivenciou a experiência de realizar o batismo de 3 vidas, 2 mulheres e um homem, no dia 29 de janeiro. A cerimônia foi motivo de festa pelos promessistas, que no mesmo dia realizaram uma ceia com os novos membros. O líder local, o pastor Hermelindo Padovan Filho, disse ao canal de notícias da convenção nas redes sociais sobre a importância que aquelas pessoas tomaram em decidir pelo batismo. Ele disse: "Estivemos juntos celebrando ao Senhor por 3 vidas que assumiram um compromisso com Jesus através do batismo", testemunhou o pastor. Gostou do nosso giro de notícias? É Deus salvando vidas por todo o Brasil através da sua igreja, através da Igreja da Promessa. Permaneça orando por novas almas para que o Senhor nos possibilite uma nova colheita de vidas. E você já sabe, esse é aquele momento de nós olharmos para uma notícia com os óculos da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso quadro De Olho na Notícia, De Olho na Bíblia. Recentemente, tivemos 2 episódios lamentáveis envolvendo crianças e adolescentes no Brasil. No dia 27 de março, em uma escola aqui em São Paulo,
Um adolescente de 13 anos assassinou uma professora e pelo menos outras 4 pessoas ficaram feridas. No dia 5 de abril, em Blumenau, um homem de 25 anos invadiu uma creche e ceifou a vida de 4 crianças em idade pré-escolar. Diante do aumento de casos como esses, da insegurança dos pais e do medo dos alunos, para nos ajudar a refletir e a lidar com o tema à luz da Bíblia Sagrada, nós convidamos um pastor promessista. Acompanhe. Pastor Kennedy, obrigado por estar conosco no De Olho na Notícia, De Olho na Bíblia. Infelizmente, nós tivemos um atentado há poucos dias na creche Cantinho Bom Pastor, lá em Blumenau, Santa Catarina. E não foi o primeiro incidente deste ano, né? Já tivemos alguns nas escolas, Brasil afora. Pastor, como o senhor acredita que esse assunto deve ser tratado nas igrejas, pastor? Então, Gustavo, é uma notícia terrível, né? Um acontecimento que abalou as famílias, a igreja, né, de modo geral. Todos nós ficamos consternados com o que aconteceu. A igreja precisa ser uma resposta para esse problema, né? A palavra de Deus diz que nesses dias, nos últimos dias, esse tipo de monstruosidade aconteceria. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no final do capítulo 1, ele diz que isso é o resultado de uma sociedade que virou as costas para Deus. Eu me lembro, olhando para esse episódio, de uma vez quando perguntaram à filha de Billy Graham como é que Deus via essas coisas que aconteciam no meio da sociedade, né? E a resposta dela foi muito interessante. Ela disse que Deus via isso com muita tristeza, porque tudo isso começa com uma sociedade voltando as costas para o próprio Deus, para a revelação de quem Deus é. Então, como que a igreja ela deve lidar com essas situações? Eu acredito que a igreja deve ser parte da solução, né? A igreja deve pregar o evangelho com autoridade, a igreja deve manter firme os alicerces da sociedade, que são as famílias. As famílias precisam estar bem orientadas. Nós percebemos que esse tipo de coisa acontece de pessoas de famílias desajustadas muitas vezes. Então, a igreja tem uma responsabilidade espiritual de assumir a sua vocação, a sua missão, para dar uma resposta de estruturação espiritual, emocional, bíblica para a sociedade. A igreja precisa ser relevante nesse tempo, mais do que nunca, dando uma resposta de uma posição, trazendo a vontade de Deus para a sociedade com firmeza, com ousadia, com poder, com clareza de forma bíblica. O senhor falou sobre justamente essas bases na família, né? Nós que somos pais ficamos aterrorizados, né, com os acontecimentos, justamente falando dos filhos, pastor. Como nós podemos instruir os nossos filhos com relação a um tema como esse? Talvez eles tenham amigos, que comportamentos eles têm que observar, como que a gente pode instruir eles nesse quesito? Primeiro, olhando para as Escrituras, que diz que nós devemos criar os nossos filhos, né? Educar os nossos filhos no caminho, né? Então, muitas vezes os pais, eles têm até a boa intenção de colocar os seus filhos numa igreja, direcionar e apontar para eles a igreja, mas eles não vão à igreja. Eles não fazem parte do processo. A instrução bíblica é para que os pais ensinem o menino no caminho em que deve andar. Então, os pais precisam estar no caminho, ou seja, os pais precisam ser a referência. Então, se eu ando com a má companhia, meu filho não terá nenhuma dificuldade de também não ter discernimento do que é uma companhia ideal, né? Então, os pais precisam assumir as suas responsabilidades de pais, eles precisam orientar os seus filhos, precisam saber com quem seus filhos andam, eles precisam saber onde os seus filhos navegam nas redes sociais, o que é que eles estão fazendo na internet, com quem eles estão conversando, o que eles estão vendo, o que eles estão postando. Os pais precisam assumir as suas responsabilidades como pais, impor limite aos seus filhos. Isso é fundamental. Nós vivemos numa sociedade que prega a libertinagem, né? que prega uma espécie de liberdade que nem existe. Os filhos precisam de limites, os filhos precisam ser acompanhados. Então nós
precisamos assumir, os pais precisam assumir a responsabilidade, as famílias precisam assumir as responsabilidades sobre os mais novos, sobre as crianças, precisam orientar os seus filhos naquilo que é bom, naquilo que é justo, nas pessoas em que elas devem, com quem elas devem se relacionar, precisam assumir a responsabilidade em todos os níveis. O senhor falou no início, né, sobre a igreja ser a resposta para um tempo como esse. Pegando esse gancho que o senhor falou sobre isso, como a igreja, pastor, pode fornecer orientação e apoio numa área como essa, né, de reagir à barbárie, mas de ser uma resposta de Deus para a nossa sociedade nesse tempo? Essa é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que a gente fica fazendo o que dizer para aqueles pais, né? Eu diria duas coisas. Eu acho que a igreja pode contribuir nesse sentido, entre muitas coisas que ela pode fazer. A primeira coisa eu diria para um pai que estivesse na minha frente, eu diria: haverá justiça. A Bíblia diz de um dia em que o Senhor voltará e trará em suas asas a justiça. Um dia todo o mal será punido. Um dia toda violência, seja falada, pensada, seja um ato, tudo isso será vingado pelo justo vingador, pelo Deus de toda justiça. Um dia o Senhor trará e fará justiça finalmente a esse mundo, né? Onde todo aquele que sofre o dano, onde o inocente, e a Bíblia diz que Deus abomina aquele que corrompe, que violenta o inocente. Então, um dia Deus fará justiça. Essa é a primeira coisa que eu diria. A segunda coisa que eu diria o Senhor se compadece. Nesse episódio, eu ouvi alguém fazer uma pergunta: onde estava Deus quando aquilo estava acontecendo? E a resposta bíblica ele estava no mesmo lugar quando o seu filho também foi violentado, cruelmente, esmagado, moído. Ele estava sentado no seu trono, sendo soberano, Senhor, e chorando, consternado, entristecido. Então nós não temos um Deus que não sabe o que é essa dor. Nós não temos um Deus que não sabe o que é essa perca. Nós temos um Deus que se compadece, nós temos um Deus que é soberano, que é justo, um Deus que virá e restaurará esse mundo quebrado, esse mundo despedaçado pelo pecado, esse mundo que é achacoalhado pelo mal. Um dia o Senhor voltará, trará justiça e Ele se compadece, Ele consola, Ele conforta até que esse dia chegue. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós agradecemos a participação do senhor. Até a breve. Amém. Eu que agradeço. E agora chegou a hora de nós sermos motivados e inspirados por uma incrível história no nosso quadro Ficou Sabendo? Pastor Fabiano Souza Santana, líder da Igreja da Promessa em Santo Amaro, na Convenção Paulistana em São Paulo, e autor do livro Metamorfose, recém-lançado pela editora Promessa, foi batizado no Espírito Santo após uma espera de cerca de 32 anos. Em suas redes sociais, o pastor contou o caminho que trilhou até receber o batismo. No início, na minha juventude, orava pedindo a Deus a promessa do batismo no Espírito Santo. Como não o havia recebido, eu parei de pedir e comecei a focar no fruto do Espírito. Eu dizia em minhas orações, abre aspas, não quero ser batizado no Espírito Santo, mas quero amadurecer com o fruto do Espírito, fecha aspas. Apesar da aparente desistência do pastor em buscar o revestimento de poder, os planos de Deus se concretizaram. 4 dias antes da experiência pentecostal, o pastor sonhou com essa obra de Jesus em sua vida. E no dia 19 de fevereiro deste ano, durante uma reunião de oração, falou em línguas estranhas. Durante as orações, irmãs da igreja pediram para que ele recebesse o batismo, o que aconteceu instantes depois. O site promessistas.org traz uma matéria completa para aqueles que se identificam com o caso do pastor Fabiano
ou conhecem alguém que espera pelo batismo no Espírito Santo há muito tempo. Você pode compartilhar a matéria e lê-la na íntegra no nosso site promessistas.org. E assim nós esperamos que você sinta-se motivado e inspirado para continuar buscando a promessa do batismo no Espírito Santo. E por hoje é isso, nós estamos encerrando esta edição do Promessa Notícias, mas você já sabe. Para se informar mais, acesse o nosso site promessistas.org. Nos siga no Instagram, @promessistasbrasil, no Twitter, @promessistasbr. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Até a semana que vem. Tchau!